eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiais por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Amém amém quer dizer o quê? O que eu li é verdade. Amém? É verdade, uma palavra digna de nós recebermos. Aqui nós lemos que um homem perguntou a Jesus: são poucos que se salvam? Então, o Senhor Jesus, o propósito sempre é entrar na nossa mente a palavra, e até nas profundezas do nosso homem interior. Ele quer guiar nossas mentes, amém? Tirar do caminho mau, de morte, e trazer para o caminho de vida, amém? Esse é o propósito do Salvador de nossas almas. Ele respondeu: são poucos, e ele perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Não sabemos o porquê, não foi revelado aqui o porquê que ele perguntou, mas aqui está que ele perguntou, amém? E o Senhor Jesus podia ter dado uma resposta direta para ele, mas não deu. Podia responder: são poucos ou são muitos? Mas não, para ele, não, mas ele falou com todos que estavam ao redor dele, amém? O Senhor Jesus falou: esforçai-vos, amém? Falou com todos, não deu a resposta que ele queria, deu a resposta que ele precisava. Então, desde já, o Senhor dá uma ordem para nós. A Bíblia diz para nós nos esforçarmos. A Bíblia diz que essa é a mesma palavra que o reino de Deus será tomado à força, está ligado à violência. Pode acreditar, a violência. Por quê? Olha o que os nossos irmãos passaram para hoje estarem no descanso. Então é a força, porque o mundo todo se levantou contra a igreja e continua se levantando contra a vida dos fiéis. Amém? Então, uma pergunta maravilhosa, e que a resposta de Jesus no Evangelho diz que são poucos. Muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. São poucos. E acredite, em todas as reuniões, acreditem, são poucos. Por mais que o ser humano não quer escutar isso, não quer. Ninguém quer escutar isso. Mas é a verdade. Quando nós percebemos as conversas dos cristãos, onde está o coração deles, os interesses que eles revelam, onde estão os olhos dele, nós percebemos que é verdade o que a Bíblia diz. Amém? E vai ser sempre. Amém, irmão? Então, baseado no que eu escuto e vejo,
Dos cristãos, eu posso responder como Jesus respondeu, que são poucos. Amém? Glória a Deus. Então, por quê? Os próprios frutos que têm que ser revelados e não são mostrados, revelam isso. Pelo fruto conhecereis a árvore. Amém? A Bíblia diz em Gálatas que em Cristo Jesus, a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma. Mas sim a fé que é operada pelo amor. A fé em Cristo, que ela é manifestada em amor. Amém? Aí tem a fé que é gerada em nós, ela vai ser manifestada em amor. Nessa fé tem o poder do Senhor. Amém? E ele fez uma pergunta que, quem está preocupado com isso? Ele perguntou, ele está querendo saber sobre a salvação da alma. Amém? Aqui revela a preocupação dele. E a nossa? E a da liderança da igreja hoje? A salvação da alma. Amém? Glória a Deus. Então, por que são poucos? Porque, na verdade, o que o Espírito Santo traz das profundezas de Deus, que está na palavra, que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, que está revelado na palavra. Ele nos deu as abundantes riquezas da sua graça. Como ele fez isso? Aí nós lemos aqui, descobrindo-nos, nos revelando o mistério da sua vontade, que propusera em Cristo de congregar todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Em Cristo. Tu vê as cartas, quantas vezes fala em Cristo, parece até que tiraram as folhas todas das cartas, porque tudo ali é em Cristo. Amém? Porque é em Cristo que tudo acontece. Só que são poucos, porque a maioria não aceitam ser governados pela palavra. Amém? Que aí continuam vivendo para si. Mas esse homem deixou esse aqui está escrito para ser pregado. Para ser pregado. Ele quer saber se são muitos ou poucos salvos. Há uma preocupação na mente deles. Aí o Senhor Jesus não dá a resposta, só fala assim: você tem uma responsabilidade. Eu vou te dar uma ordem. Se esforça. Se esforça. Amém, irmão? Então eu não posso titubear. Está mandando eu me esforçar, é a ordem. Eu não posso me esforçar, eu não vou abrir mão, eu vou rechaçar o que me atrapalha. Porque sabe o que está em jogo? A salvação da nossa alma. Que parece até, quando estamos bem, de saúde, parece que nem vamos morrer. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. Amém? Então, em nome de Jesus, o esforço, aí o que eu se esforçai-vos? Tá. Aí eu vou pensar em mim, é para guiar minha mente. Se esforcem para poder passar, para ser salvo. Porque muitos, há uma preocupação, o Senhor Jesus falou que muitos vão tentar passar e não vão conseguir. Aqui está falando da salvação da nossa alma. Jesus está afirmando que muitos vão tentar e não vão passar, porque continuaram vivendo em pecado, segundo a Bíblia. E já pensou uma liderança, irmãos que continuam falando que o cristão são pecadores? Fica muito mais fácil continuar sendo pecador. Mas a Bíblia diz, não, a Bíblia me chama de amado, de santo, de herdeiro, de irmão, de filho. Pecador não me chama mais, não.
não me chama mais. Pelo contrário, está falando aqui que as obras que foram criadas antes da fundação do mundo foi para que os santos andassem nelas, não pecadores. Não tem como pecador andar na obra santa do Criador. Amém? Então tem que haver uma preocupação com a nossa alma. E a Bíblia vai revelar nas cartas o que seria isso. Fala para mim e para você de desenvolver a nossa salvação. Ela chegou, mas tem uma ordem: desenvolver a vossa salvação. E não fala de qualquer jeito, fala com temor e tremor. E fala o motivo, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele que faz essa obra. Então tem que se esforçar, é uma ordem. Tem que se esforçar. Eu tenho que acordar revelando que a minha preocupação é salvar a minha alma. Eu quero acordar e ficar logo, entrar em contato, ligar, não Wi-Fi, ligar, não WhatsApp, ligar o contato com o mestre. Para começar a ficar conectado com ele. Aí vem uma surpresa para mim, eu estou conectado, estou ligado com ele, para responder da maneira que agrada a ele. Isso é para quem quer ser salvo. Quem quer ser salvo vai se esforçar, porque se esforçar para quê? Existem riquezas que não são desse mundo. Existem as riquezas que são da glória. E a Bíblia diz para eu buscar e pensar nessas riquezas. Da glória, que não tem nada a ver com matéria. A Bíblia diz que o justo viveria da fé, de fé em fé. A Bíblia fala que, o apóstolo Paulo vai falar que está sempre de bom ânimo. Está sempre de bom ânimo, porque ele andava por fé e não por vista. E sabia que enquanto estivesse aqui nesse corpo, ele estava ausente do seu Senhor. Por isso que ele nos desanimava. Porque ele sabia que tinha algo muito melhor para acontecer. Ele queria, não que eu queira ser despido, não é isso, mas eu quero ser absorvido pela vida. Olha o desejo do apóstolo. Gememos querendo isso. Agora entenda, nós não andamos mais por vista, andamos por fé. O invisível tomou conta da gente. O mundo invisível chegou, como foi pregado de manhã. A fé é isso, é enxergar o que ninguém enxerga. Não é nada visível. Para que essa mensagem? Para a gente entrar no mundo invisível, daquilo que o homem não consegue enxergar, um espírito e uma alma. O homem não enxerga. O homem quer satisfazer, nós queremos satisfazer o desejo do nosso homem invisível com matéria, impossível. Quem podia preencher, chegou. E a resposta não é são muitos ou são poucos, ela se esforcem para entrar, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Amém, irmãos? Leia Apocalipse, capítulo 3. Vocês têm escutado por aí, ou revela com a vida, um esforço para isso? Lembre-se, Jesus sempre está querendo guiar a nossa consciência para a realidade. Quer tirar do engano, quer colocar no caminho reto. Se esforçar. Ou sentimento que já está tudo resolvido. A Bíblia não fala isso. Ela fala o contrário. Fala que eu não posso ficar quieto, não posso ficar sossegado como se não precisasse mais de nada. A Bíblia diz que eu tenho que acordar com uma preocupação. Vou desenvolver a minha salvação porque Ele está operando em mim. Tem que ter esse desejo. O esforço. Esforço é o quê? Eu me esforcei muito no passado para que fosse feita a minha vontade. E acredita, foi feita a minha vontade. Agora eu vou me esforçar sim,
para ser feita sempre a vontade dele. E está sendo, porque é ele que opera. É com a força do poder dele, não com a minha. Tem que acontecer isso. A ordem de Cristo é: esforcem-se. Tem que se esforçar. Não pode ficar estagnado, ocioso, nada disso, como se não precisasse de nada. Precisamos. Precisamos, e o Senhor nos conhece. Conhece o nosso coração. Sabe qual é a realidade de todos nós e de todo o mundo. Amém? Apocalipse 3,17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A mentalidade da igreja, o que passava na mente dessa igreja, agora olha a realidade dela, de acordo com o pensamento do Salvador, completamente oposto. Amém, irmão? Ela falava que não precisava de nada. Adivinha por quê? Porque o local era muito rico, indústria, bancos, era uma igreja extremamente próspera. Usavam um pó para o colírio, tinha um linho fino lá, um tecido que era muito valioso, que os viajantes compravam muito. Era um local muito rico, e a igreja era rica. Era rica. A história diz que teve um terremoto, no ano 60 depois de Cristo, teve um terremoto lá, que o local ali, o pessoal daquela cidade tinha direito de pegar dinheiro no Tesouro Imperial para reconstruir. O local era tão rico que nem pediu ajuda do Tesouro Imperial. Então, eles viviam nessa situação, cultuando a Jesus, mas não precisam mais de nada, não tinha perseguição, estava tudo em paz. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Que não seja esse pensamento teu. Dá uma olhada. Eles estão ricos. Não precisam do governo. Não precisam de nada. O cofre está cheio. Mas o Salvador, olha o que falou. Eu não posso viver assim. Porque não interessa, o pregar não é nada. O ter Bíblia não é nada. Vir à igreja não é nada. Não tem virtude nenhuma nisso. Não tem. E tem que ser uma nova criatura. Virtude tem quando eu sirvo o Senhor no Espírito. Essa é a realidade da Bíblia. Não passam de pobres, cegos, miseráveis. O cego, porque se gloriavam por causa do colírio que faziam. Jesus, esse colírio é para a carne, é para o corpo. Os olhos espirituais, vocês estão cegos. O linho fino, as vestes, vocês estão nus. As minhas vestes de justiça não estão em vocês. Miseráveis, desgraçados, sem a graça dele. É profundo, irmão. Mas o Senhor Jesus, para nós nessa noite, e para quem vai escutar essa palavra, que estão preocupados com a salvação, o Senhor Jesus, numa igreja miserável, terrível como essa, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele falou, tem chance. Numa coisa terrível como essa, ele estou do lado de fora, mas estou na porta batendo. Arrependa-te, que o que abrir, cearei com ele e ele comigo. Significa o Salvador, que respondeu que são poucos, dizendo para aqueles que iriam ficar do lado de fora, que vão já pensando que estão do lado de fora, ele dá uma chance. Eu entro e tu passa a ter comunhão comigo.
Amém, irmão? Ele é maravilhoso. Amém? Ele não quer, porque o diabo, o inferno foi para o diabo e os seus anjos. Não é para os seres humanos. Mas ele afirmou que muitos vão procurar e viu o que vão revelar. Que tristeza, irmão. Que tristeza isso aqui. Muitos, na hora, isso vai acontecer. Jesus está falando que muitos, está falando muitos agora, porque ainda não chegou esse momento. Mas está falando agora para você e eu, ninguém passar por isso. É a chance de chegar e ter que estar falando, Senhor, o Senhor nos ensinou, o Senhor estava lá com a gente, nós comemos e bebemos, estava ceando com o Senhor, reunidos, falando do Senhor, o Senhor nos ensinou na praça, está falando que não é pessoas que não escutam nada não, que estavam ali, ele falou, eu nunca te conheci. Isso vai ser uma realidade, e é a realidade de muitos se acontecesse hoje, mas o hoje está sendo falado isso, para que ele quer guiar a nossa consciência e sair do engano. Ele é bom demais, ele é bom demais, ele quer nos salvar, ele quer. São muitos? Não. Aí essa palavra eu acho que ela é suficiente. Se esforça assim, como tu sempre fez um esforço excomunal para agradar a tua carne podre, que é a tua vontade suja, imunda, desgraçada como eu também era. Ele está falando agora, se esforça para eu limpar a tua alma para tu morar comigo. Se esforça, se renuncia. Quando tu sentir que tu está dominando a tua vida, fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E para, deixa ele te governar. Porque nós lemos aqui no início, Cristo, o cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Eu não vou andar por aí mais e nem posso, tomando atitude como se o cabeça não tivesse aqui. Porque eu não me mando mais. Como eu posso ficar agindo e jogando quem de lado? O cabeça. Não, ele é o cabeça do corpo. Agora o meu movimento e escolha está ligado ao cabeça. E para testificar isso, a Bíblia afirma, pastor, eu te afirmo e tem que ser assim, comigo tu tem a minha mente. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Se eu sou corpo de Cristo, é claro que eu tenho a mente dele. Eu sou guiado pelos meus pensamentos, que a Bíblia diz. E por isso era filho da ira, e estava sob a influência de Satanás, quando eu estava sendo guiado através pelos meus pensamentos. Só que a Bíblia afirma que eu tenho a mente de Cristo agora. Sou guiado pelos pensamentos de Cristo. Essa é a Bíblia. Aí eu, com base nisso, pode vir qualquer diabo se apresentar. Com a presença do Salvador, ele tem que bater em retirada. E eu tenho que revelar que essa fé nele, quantas vezes, dá uma olhada nas cartas e fala assim, a fé em Jesus, a fé em Jesus. A fé em Jesus é que me dá essa vida maravilhosa e eu tenho condições, com a força do poder dele, de me esforçar a cada dia para entrar pela porta. Porque muitos vão tentar e não vão conseguir naquele grande dia. E essa pergunta maravilhosa é uma pergunta que tem que estar soando nas nossas mentes. Preocupação com a nossa alma. Tu se preocupa mais com alguma parte do seu corpo, ou com as coisas externas, ou com a alma que tu está se preocupando? Jesus quer mudar nossa mente e falar para mim e para você, se esforcem para salvar a alma. Que seja isso reinando em nossas vidas, não se engane. Nenhuma, isso que ele falou aqui, para se esforçar é uma ordem. Acredite,
a tua incredulidade, a minha incredulidade, a tua indiferença, a minha indiferença, a indiferença dos outros, a incredulidade dos outros, não vão salvar ninguém naquele dia, porque a ordem é para mim. Você tem uma responsabilidade e eu, uma ordem em cima de todos nós. Se esforcem. Não tem desculpa. Qualquer desculpa, qualquer conversa tola, esquece que não passa pela porta. Temos que nos enquadrar aqui. Aí o que a Bíblia fala para se esforçar, o que a gente escuta? Uma vez salvo, salvo para sempre. Já está tudo resolvido. Repreende isso em nome de Jesus. O reino de Deus será tomado à força. Tu tem que se anular para poder passar pela medida. Você consegue enxergar a medida? Cada parte da medida é todo santo. Só passa santo.